Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no nosso canal A Verdade da Fé Católica, hoje com a intenção de ler na íntegra o documento de Sua Santidade, o Papa Leão XIII, A Força Inimiga. É um documento onde ele condena a maçonaria, já repetindo aquilo que os seus antecessores também o fizeram. Seus antecessores como Clemente XII, em 1738, logo em seguida o Papa Bento XIV, depois o Papa Pio VII, depois o Papa Leão XII, depois o Papa Pio VIII, depois o Papa Gregório XVI, o Papa Pio IX e o Papa Leão XIII várias vezes. Já até temos todos esses documentos lidos na íntegra no nosso canal. São as playlists referentes à condenação dos papas à maçonaria. Tudo isso que temos vivido hoje foi já alertado há décadas e há séculos, inclusive, que nos precavêssemos e ficássemos alertas para não sermos destruídos e o cristianismo ser destruído pela maçonaria. Não sou eu usando esse termo pesado, são os próprios papas. Esse documento tem a força de cura, de libertação e de exorcismo. As pessoas que estão aí ignorantes do que está acontecendo, elas nem estão cientes de que os próprios inimigos estão no poder, tanto no poder civil como no poder religioso, e ficam defendendo os servos do demônio como se fossem servos de Deus. A questão é muito mais séria do que ficar considerando se é ou não é papa. Uma nova religião foi instaurada, instituída pelos maçons, uma religião já planejada há muitos séculos, foi se infiltrando na igreja, assumindo os grandes postos, colocando milhares de jovens para serem estudantes de teologia, de filosofia. Esses se tornaram padres, se tornaram bispos, se tornaram cardeais, foram mudando as mentalidades, se tornando professores, membros do corpo docente. Nada disso eu li num livro de ficção científica. Todas essas informações que eu estou trazendo estão todas elas nos documentos dos papas, inclusive já lidas no nosso canal. Então tem pessoas que são tão ignorantes que se tornaram advogadas do demônio, advogadas do diabo, considerando uma seita satânica, maçônica, como sendo a Igreja Católica. Isso é uma vergonha o que tem acontecido. Ainda olham para aqueles que estão denunciando e dizem, olha aí o cismático, olha aí o herege, que rompeu com a igreja. Quem rompeu com a igreja foram aqueles que foram assumindo os postos, aqueles que, a partir de 1958, explicitamente assumiram o controle de uma seita e continuaram usando o nome de Igreja Católica sem ser. Tiraram a força dos sacramentos, adulteraram as ordenações sacerdotais, episcopais, e as pessoas ficam defendendo como se estivessem defendendo a Igreja de Jesus Cristo. Você está defendendo a própria Igreja do Anticristo e se tornou um grande inimigo de Deus, porque não enxerga um palmo na frente do nariz e ainda quer dar opinião sobre um assunto que não entende nada. Aos bispos da Itália, as forças inimigas, inspiradas pelo espírito maligno, sempre travam guerra contra o nome cristão. Eles unem força nesse esforço com certos grupos de homens cujo propósito é subverter as verdades divinamente reveladas e rasgar o próprio tecido da sociedade cristã com dissidência desastrosa. De fato, é bem conhecido quanto dano essas cortes, por assim dizer, infligiram à Igreja. E, no entanto, o espírito de todos os grupos anteriores, hostis às instituições católicas, voltou à vida naquele grupo chamado seita maçônica, que, forte em mão de obra e recursos, é o líder em uma guerra contra qualquer coisa sagrada. Quem escreve isso aqui é o Papa Leão XIII. Então, o Papa Leão XIII foi um grande papa, um papa que combateu veementemente a maçonaria, mesmo assim já era uma peste, e a peste fatal, como ele diz na Humanus Generis. Vou repetir novamente isso aqui. As forças inimigas, inspiradas pelo espírito maligno. O que quer dizer inspiradas? Influenciada, motivada, guiada, orientada, conduzida
Vou trazer o sinônimo dessa palavra: aconselhada, ditada, estimulada, impulsionada. É uma força inspiradora. Só que não é uma força inspiradora que vem de Deus, do Espírito Santo, mas do espírito maligno. Olha o que diz o Papa Leão XIII. As forças inimigas, inspiradas pelo espírito maligno, a maçonaria foi iniciativa do próprio demônio, o arquiteto do universo. Sempre travam guerra contra o nome cristão. O ódio da maçonaria é contra Deus, é contra a religião católica, é contra a verdadeira arca da nossa salvação. Eles unem forças nesse esforço com certos grupos de homens cujo propósito é subverter as verdades divinamente reveladas. Esse subverter quer dizer modificar algo estabelecido, revolucionar, realizar transformações profundas, destruir, arruinar, causar desordem, tumultuar, desorganizar, anarquizar. Eles se unem e juntou-se a maçonaria com o comunismo e transformaram tudo isso no liberalismo, no modernismo. E esse grupo de inimigos, junto com os satanistas, foram se tornando um grande exército de inimigos contra a Igreja de Deus. E não sou eu dizendo isso aqui, é o Papa. As forças inimigas inspiradas pelo espírito maligno sempre travam guerra contra o nome cristão. Eles unem força nesse esforço com certos grupos de homens cujo propósito é subverter as verdades divinamente reveladas e rasgar o próprio tecido da sociedade cristã. Com dissidência desastrosa, esse dissidência com discordância, com cisma, com cisão. Então, quem são os cismáticos? Quem são os hereges? Quem são os apóstatas? Quem são os rebeldes? Quem são os revolucionários? São aqueles que consideram a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo como sendo essa seita satânica. Porque quem rompeu com a unidade, quem rompeu com a Igreja, foram esses inimigos que foram se infiltrando, foram fazendo com que altos postos fossem assumidos por eles. Depois de um certo tempo, através de um comunista, junto com o maçom, junto com o satanista, que era João 23, convocou um concílio, porque ali eles já tinham condições de tomar o poder, e introduziram na doutrina católica as mentiras, essas inverdades contidas no Concílio Vaticano II, liberdade religiosa, ecumenismo, uma adulteração da fé católica, uma diminuição da grandeza de Deus, uma profanação da esposa imaculada do Cordeiro. Isso é uma vergonha às pessoas que não enxergam isso. Essa sociedade foi preparada justamente para isso, para receber o anticristo e não conseguir distinguir um lobo de um pastor, não conseguir distinguir da voz de Deus a voz de um servo do demônio. É uma vergonha tudo isso. Com dissidência desastrosa, de fato, é bem conhecido quanto dano essas cortes, por assim dizer, infligiram à igreja. Essas cortes são um grupo de pessoas, um grupo numeroso, que marcham unidos, juntos, para destruir a igreja. E o Papa diz aqui, com muita clareza, por assim dizer, infligiram à igreja. Essas cortes causam dano à igreja. Esses grupos que se uniram não para fazer o bem, mas se uniram para fazer o mal. Eles são hostis à igreja. É muito sério o que está acontecendo. Esse infligiram, impuseram um grande dano para a igreja. E olha o que diz Sua Santidade o Papa Leão XIII. E, no entanto, o espírito de todos os grupos anteriores, hostis às instituições católicas, que têm aversão, se uniram. É como se um exército de satanistas tivessem se unido para atacar a Igreja de Jesus Cristo. E os papas eram os guardiões, a proteção, como que uma barreira, como com uma represa impedindo esse vômito do demônio de alcançar os fiéis. Mas isso foi se quebrando e foi se enfraquecendo, e chegou um tempo, em 1958, em que não havia mais um papa para defender a Igreja. Pelo contrário, já era um desses que almejavam há séculos assumir o posto principal da Igreja Católica. Voltou à vida naquele grupo chamado seita maçônica, olha só, e no entanto, o espírito de todos os grupos anteriores, hostis às instituições católicas, voltou à vida naquele grupo chamado seita maçônica.
que forte em mão de obra e recursos. É o líder de uma guerra contra qualquer coisa sagrada. Quem modificou a missa foi esse grupo maçom. Quem combate com as coisas sagradas é esse grupo maçom. Foi esse grupo maçom que alterou a formação dos sacerdotes, que se infiltrou na igreja junto com os comunistas. Eles que assumiram os altos postos. São eles que estão lá fazendo com que a sé de Pedro, que era de onde se emanava a luz, agora emana trevas. Isso não é uma deficiência de Deus, isso é uma deficiência dos homens. E, no entanto, o espírito de todos os grupos anteriores, hostis às instituições católicas, voltou à vida naquele grupo chamado seita maçônica, que forte mão de obra e recursos. Não falta dinheiro, não falta mão de obra. A messe é grande, os operários são poucos. Isso não vale para a seita maçônica, porque não falta recurso e não falta mão de obra. É o líder de uma guerra contra a coisa sagrada. Então você participa de uma missa, essa missa nova, você concordando ou não, aceitando ou não, entendendo ou não, foi uma missa que emergiu dos infernos porque tem a mão da maçonaria, que adulterou o verdadeiro rito católico. Isso não é questão de um rito diferente, de uma evolução de rito, isso é uma intervenção direta dos infernos para que a religião do anticristo imitasse a religião de Cristo. Condenação da seita maçônica. Número 2. Nossos predecessores no pontificado romano proibiram esse grupo no decorrer de 1,5 séculos, não uma vez, mas repetidamente. Eu disse todos os papas que condenaram a maçonaria. Olha o que diz o Papa Leão XIII. Nossos predecessores no pontificado romano proibiram esse grupo no decorrer de 1,5 séculos, não uma vez, mas repetidamente. Nós também, de acordo com o nosso dever, o condenamos fortemente ao povo cristão, para que eles possam se acautelar de suas artimanhas e repelir bravamente seus ataques ímpios. Além disso, para que a covardia e a preguiça não nos atinjam imperceptivelmente, temos deliberadamente nos esforçado para revelar os segredos dessa seita perniciosa e os meios pelos quais ela trabalha para a destruição do catolicismo. Papa Leão XIII, A Força Inimiga, escrita em 1892. Vou repetir o número 2. Nossos predecessores no pontificado romano proibiram esse grupo no decorrer de 1,5 séculos, não uma vez, mas repetidamente. Nós também, de acordo com o nosso dever, o condenamos fortemente ao povo cristão, para que eles possam se acautelar de suas artimanhas. Esse se acautelar quer dizer prevenir-se, ser cauteloso, ficar em alerta, se acautelar de suas artimanhas. Artimanhas é esse plano articulado para enganar, esse plano astucioso, essa fraude, essa esperteza que leva as pessoas ao erro. E o Papa está dizendo, para que eles quem? O povo cristão, possam se acautelar de suas artimanhas e repelir bravamente seus ataques ímpios. Esse repelir quer dizer não deixar que se aproxime, expulsar, negar acesso, rejeitar, afastar. É fundamental eu trazer o sinônimo dessas palavras. E repelir bravamente, não é de forma tímida, é de forma corajosa, valente, de forma severa, afastar aqueles que estão fazendo de tudo, esse exército de inimigos, fazendo com que as coisas sagradas sejam profanadas. Repelir bravamente seus ataques ímpios. Ímpio é quem não respeita os valores estabelecidos moralmente, que é injusto, que desrespeita a autoridade divina. Esses ímpios não têm um respeito para com Deus. Eles se levantam contra o próprio Deus. Eles instituíram uma religião anticatólica e apresentam essa religião como se fosse católica para ridicularizar a imagem de Deus, para fazer com que as pessoas tenham desdém pela igreja verdadeira, pela arca da nossa salvação. Quem é que dá credibilidade para uma igreja que se apresenta como católica sem ser? Uma igreja que promove a ambiguidade, que promove a sodomia,
que promove a profanação do sagrado, que celebra um rito, que despreza a Eucaristia, ridiculariza o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, um papa ambíguo, um homem que se reúne com todas as religiões e faz com que as pessoas pensem que qualquer caminho conduz à verdade, qualquer caminho conduz a Deus. Isso é muito sério. Uma luta ferrenha contra o catolicismo. Além disso, para que a covardia e a preguiça não nos atinjam, imperceptivamente, esse imperceptivamente que não se percebe, que parece inofensivo, que parece irrelevante, eles vão se infiltrando e crescendo como um câncer. Quando menos se esperam, vão e dão o bote. Além disso, para que a covardia e a preguiça não nos atinjam imperceptivamente, temos deliberadamente nos esforçado para revelar os segredos dessa seita perniciosa, prejudicial, nociva, devastadora, uma praga, uma epidemia, uma verdadeira desgraça. E os meios pelos quais ela trabalha para a destruição do catolicismo. Não sou eu falando nada, é o Papa, estou apenas lendo. E olha o que eu anotei para você, que está na Humano Gênesis, número 8, do próprio Papa Leão XIII. Olha o que ele diz na Humano Gênesis, número 8. Outro documento onde ele condena a maçonaria. E agora, nossa intenção, seguindo o exemplo de nossos predecessores, tratar diretamente a própria sociedade maçônica. Todo o seu ensinamento, seus objetivos e sua maneira de pensar e agir, de modo a trazer mais e mais à luz o seu poder para o mal e fazer o que nós pudermos para deter o contágio dessa peste fatal. Quem está duvidando é o Papa Leão XIII, Humano Gênesis, número 8. Vou repetir. E agora, nossa intenção, seguindo o exemplo de nossos predecessores, dos papas que o antecederam, é tratar diretamente a própria sociedade maçônica. Todo o seu ensinamento, seus objetivos e sua maneira de pensar e agir, de modo a trazer mais e mais à luz seu poder para o mal e fazer o que nós pudermos para deter o contágio desta peste fatal. E fazer o que nós pudermos para deter o contágio dessa peste fatal. Isso é o Papa Leão XIII na Humano Gênesis. E olha o que diz o Papa no número 2 desse mesmo documento. Nesta época, entretanto, os partisãs, guerrilheiros do mal, parecem estar se reunindo e estar combatendo com veemência unida, liderados ou auxiliados por aquela sociedade fortemente organizada e difundida, chamados maçons, não mais fazendo qualquer segredo de seus propósitos. Eles estão agora abruptamente levantando-se contra o próprio Deus. Eles estão planejando a destruição da Santa Igreja, publicamente e abertamente. E isso com o propósito estabelecido de despojar completamente as nações da cristandade. E anotei mais um número de outro documento, estou intercalando 2 documentos condenando a maçonaria. Número 15 diz assim: e agora o tempo chegou em que os partisãs, os guerrilheiros, essa corte de soldados, esse exército de soldados da seita, abertamente declaram o que em segredo eles mesmos têm por um longo tempo planejado, que o poder sagrado dos pontífices deve ser abolido. Quem são os pontífices? Os papas. E o Papa está dizendo o quê? E agora o tempo chegou em que os partisãs, guerrilheiros da seita, abertamente declaram o que em segredo eles mesmos têm por um longo tempo planejado, que o poder sagrado dos pontífices deve ser abolido. E que o próprio papado, fundado por direito divino, deve ser totalmente destruído. Esses últimos que se apresentaram como papas eram verdadeiramente servos do demônio, colocados pela maçonaria para desmoralizar a grandeza do papado. Quando que um papa ia se reunir com todas as religiões e exaltar outras religiões? Quando que a Igreja Católica, que é a arca da nossa salvação, escreveria documentos onde se pregasse sobre liberdade religiosa, ecumenismo? Isso é uma vergonha uma pessoa não enxergar isso. Esses padres que se dizem aí muito conhecedores da verdade, poliglotas, são verdadeiros servos do demônio.
esse padre que tem um canal, esse padre que tem uma escola de formação, que usa batina, que se mostra um grande defensor da fé, é o pior sacerdote que existe no Brasil. Porque ele poderia sim ter influência de ensinar a fé católica e fazem as pessoas pensar que essa seita satânica é a Igreja Católica. Então eles são o vômito do demônio. Esses que promovem Quaresma de São Miguel que não liberta ninguém das garras do demônio. Quem como Deus? Como eu posso fazer um combate e estar subserviente a um servo do demônio? Se todos os papas, desde Clemente XII, nos alertaram sobre essa infiltração maçônica, isso é uma vergonha o que tem acontecido. Essas comunidades que se dizem carismáticas, que arrecadam milhões por mês, mas são verdadeiras servas do demônio, porque enganam as pessoas e fazem com que as pessoas pensem que isso é ser católico. Faz com que as pessoas pensem que estar em comunhão com o servo do demônio é estar em comunhão com aqueles que de fato foram sucessores de São Pedro e de fato foram guardiões da fé. Então está aqui a prova do que está acontecendo, que já foi alertado pelos papas. Nós temos no nosso canal mais de 180 vídeos onde se lê na íntegra os documentos dos papas. As pessoas gostam de ser bajuladas, gostam de ser como que só elogiadas e não gostam de ser alertadas, exortadas sobre o que está acontecendo. Rezar uma missa em comunhão com Francisco é se colocar em comunhão com o corpo místico do anticristo. Não interessa se a missa é tradicional, se a missa é do rito correto, se a missa é do rito satânico. Estar em comunhão com esse homem é desprezar toda a história da igreja, é rasgar tudo isso que foi ensinado. E agora o tempo chegou e que os partisãs, guerrilheiros da seita, abertamente declaram o que em segredo eles mesmos têm por um longo tempo planejado, que o poder sagrado dos pontífices deve ser abolido e que o próprio papado, fundado por direito divino, deve ser totalmente destruído. Se outras provas fossem desejadas, esse fato seria suficientemente revelado pelo testemunho de homens informados, dos quais alguns em outros tempos e outros recentemente declaram ser verdadeiro a respeito dos maçons, que eles desejam especialmente atacar violentamente a igreja com irreconciliável hostilidade, e que eles nunca descansarão até que eles tenham destruído o que quer que os supremos pontífices tenham estabelecido como religião. Vou ler novamente isso aqui. E eles nunca descansarão até que eles tenham destruído o que quer que os supremos pontífices tenham estabelecido como religião. Humano Gênesis, número 8, número 2 e número 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não se deixe enganar. Não estou aqui combatendo a igreja. Quem combate a igreja é quem participa de uma missa nova. É quem está em comunhão com o servo do demônio. É quem despreza aquilo que os papas ensinaram. É quem despreza isso que foi alertado pelo Papa Leão XIII, pelo seu sucessor, o Papa São Pio X. Quanto sofreu o Papa São Pio X? Quanto sofreu esse homem para desmascarar essa infiltração comunista, maçônica, o modernismo? E foi como que desprezado as suas palavras por esses servos do demônio que se apresentaram como papas e pessoas que são totalmente desprovidas do catolicismo, ainda defendem o próprio demônio como se estivessem defendendo a arca da nossa salvação. Número 3, catolicismo em perigo. Agora, porém, uma certa indiferença irrefletida por parte de muitos italianos fez com que eles não reconhecessem a magnitude e a extensão do perigo. E assim, a fé de nossos ancestrais, a salvação conquistada para a humanidade por Jesus Cristo e, consequentemente, os grandes benefícios da civilização cristã estão em perigo. De fato, sem temer nada e não cedendo a ninguém, a seita maçônica prossegue com maior ousadia dia a dia, com sua infecção venenosa, permeia comunidades inteiras e se esforça para se enredar em todas as instituições de nosso país, em sua conspiração para privar à força o povo italiano de sua fé católica, origem e fonte de suas maiores bênçãos. Leia novamente o número 3, do documento A Força Inimiga, do Papa Leão XIII.
Agora, porém, uma certa indiferença irrefletida por parte de muitos italianos fez com que eles não reconhecessem a magnitude e a extensão do perigo. Essa magnitude quer dizer a sua relevância, a sua importância, a sua grandeza, o seu peso, a sua seriedade, a sua gravidade. O Papa estava alertando e as pessoas lá em estado de torpor, de letargia, de sonolência, não compreendendo a amplitude, a magnitude, a grandeza do perigo. E assim, a fé de nossos ancestrais, a salvação conquistada para a humanidade por Jesus Cristo e, consequentemente, os grandes benefícios da civilização cristã estão em perigo. De fato, sem temer nada e não cedendo a ninguém, a seita maçônica prossegue com a maior ousadia dia a dia, com sua infecção venenosa. Permeia, esse permeia quer dizer atravessa, divide, se coloca entre, transpassa, penetra, permeia comunidades inteiras e se esforça para se enredar, emaranhar-se, enlenhar-se, ficar presa, atrapalhar, causar confusão, e se esforça para se enredar em todas as instituições de nosso país e em sua conspiração para privar à força. Esse privar à força quer dizer impedir, proibir, frustrar, destituir, tirar a liberdade, usurpar, para privar à força o povo italiano de sua fé católica, origem e fonte de suas maiores bênçãos. Esse é o Papa Leão XIII no documento A Força Inimiga. Número 4. De um lado, foram aplicados infinitos artifícios para atacar a fé divina. De outro, a legítima liberdade da Igreja foi desprezada ao ser oprimida pelas leis, tanto em teoria quanto na prática. Admite-se que na Igreja não se faz presente a essência, a razão de ser de uma sociedade perfeita, mas que a República vai à frente e a liderança civil se antecede ao poder sagrado. A partir dessa doutrina perniciosa e falsa, frequentemente condenada pelo juízo da Sé Apostólica, muitos males se seguem, sobretudo este, que os governantes da esfera civil se intrometam onde de modo algum é lícito e não temam tomar para si o que tiraram da Igreja. Esse é o número 4 do documento A Força Inimiga. Número 5. Da mesma forma, de uma maneira não menos insidiosa, eles planejam suavizar a oposição do baixo clero com suas promessas. Esse insidiosa quer dizer traiçoeira, de forma enganadora, sendo falsos. Seu propósito nesse empreendimento, nessa ação, nesse projeto, nessa tentativa, pode ser facilmente detectado, especialmente porque os próprios autores desse projeto não se esforçam o suficiente para esconder o que pretendem. Eles desejam conquistar o clero pela sua bajulação. Uma vez que as novidades os tenham confundido, eles retirarão sua obediência à autoridade legítima. E, no entanto, nesse assunto, eles parecem ter subestimado a virtude de nosso clero, que por tantos anos deu exemplos manifestos de sua moderação e lealdade. Temos todos os motivos para confiar que, com a ajuda de Deus, eles continuarão sua devoção ao dever, não importa quais circunstâncias possam surgir. Aqui o Papa tinha convicção de que a maçonaria não iria conseguir, pelas bajulações, seduzir o baixo clero, aqueles que estavam nas paróquias, os padres, os clérigos, mas eles fizeram diferente. Não conquistaram esses que estavam bem formados, mas infiltraram, assumiram postos no corpo docente, foram se tornando reitores de seminário, professores dos cursos de teologia, foram se tornando cada vez mais influentes, bispos, cardeais, se mudou a mentalidade e aqueles que estavam recebendo uma formação, a formação foi sendo modificada, tanto que o Papa São Pio X, em vários documentos, pede que se ensine a filosofia escolástica
principalmente de São Tomás de Aquino, que faça uso dessas orientações, dessas exortações, para que não seja colocado a mão em qualquer um e ordene sacerdote. Isso está na Passante Dominis Grécias, número 83 a 93. Isso é muito sério o que está acontecendo. Número 6, aqueles que já foram enganados. Contudo, a partir dessas coisas que tocamos com muita brevidade, facilmente se deduz o que a seita dos maçons pode e também o que espera como fim. Isso aumenta o mal, e não podemos considerá-lo sem grande angústia da alma, que realmente se contam muitos de nossos compatriotas, que a esperança de seus interesses e uma mísera ambição levam a dar o nome e a prestar ajuda à seita. Qualquer vínculo com essa seita é vínculo com o próprio satanismo. Qualquer vínculo com essa seita maçônica é vínculo com o próprio satanismo e gera uma excomunhão ipso facto, automática. Então, nós estamos rezando todos os dias em comunhão com alguém colocado pela maçonaria. Isso é fazer parte do corpo místico do anticristo. O que outrora nos fazia ter unidade com o corpo místico de Cristo, faz com que aqueles que estão desinformados façam parte do corpo místico do anticristo. Estando as coisas nesse ponto, visto que a consciência do dever urge tal propósito, apelamos à vossa caridade episcopal, veneráveis irmãos, e em primeiro lugar pedimos que vos seja posta como meta a salvação desses que acabamos de mencionar. O vosso zelo lute assídua e constantemente para retirá-los do erro e da perdição certa. Poder desembaraçar aquele que caiu nas redes dos maçons, com certeza é uma empresa de muita dificuldade e duvidosa quanto ao êxito, se for levado em conta a índole da seita. Todavia, não se deve desesperar da salvação de ninguém, porque é admirável a força da caridade apostólica, obviamente com auxílio de Deus, em cujo poder e arbítrio estão as vontades mesmas dos homens. Amanhã, se Deus permitir, continuarei a partir do número 7 até o número 10. Que Deus nos dê a graça de despertarmos para a verdade. Não trago aqui minha opinião pessoal. Essa igreja que se apresenta como católica não é igreja católica porque não tem unidade, nem apostolicidade, não tem comunhão no magistério, desprezou o depósito da fé e prega a mentira e não defende a verdade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Papa São Pio X, rogai por nós. Papa São Pio V, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.